O que mais chama a sua atenção quando você olha para essa foto? Nossos olhos servem para pegar informações de outras pessoas. E eles fazem isso ativando redes cerebrais que processam tanto quem somos quanto quem está na nossa frente. Por isso, o contato visual tem um poder enorme. Ele captura a atenção, conecta e até ajuda a desvendar os segredos do outro. O truque secreto para fazer isso tudo é o que eu chamo de quadro do olhar, que tem 4 elementos que você precisa ficar de olho. Nossos olhos são tão importantes que tem até estudos mostrando que quando a gente olha nos olhos de alguém, os nossos cérebros começam a se alinhar. É como se acontecesse um tipo de sincronia que facilita a compreensão um do outro. Não é à toa que Steve McCurry registrou uma das fotos mais famosas do mundo. Aquele olhar da moça é tão penetrante que atravessa a barreira da imagem e cria essa conexão que a gente sente imediatamente, olha direto nos olhos dela. E este é o quadro do olhar. É uma representação didática que eu criei com as 4 coisas que você pode e deve observar sempre que puder, é claro. O primeiro elemento é o da atenção, ou seja, em vez de ficar olhando para as mãos, para a roupa ou para a testa da outra pessoa, comece a olhar bem nos olhos dela, para prestar mais atenção no olhar mesmo da pessoa. Aí quando você estiver conversando com alguém, presta atenção se ela sustenta o olhar em você, se ela desvia o olhar ou se é mais inquieta, que fica olhando para todos os lados, menos para você. Mesmo que seja um pouco difícil olhar nos olhos de alguém, é importante fazer isso, porque assim você consegue encontrar sinais de conforto, interesse ou até uma tentativa de esconder alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa que olha para você bem tranquilamente, geralmente ela está bastante focada e interessada no que você está dizendo. E quanto mais à vontade essa pessoa fica de te olhar, mais você pode ter certeza de que ela é uma pessoa extrovertida ou ela gosta bastante de você. Agora, se alguém fica desviando os olhos o tempo todo, pode ser sinal de desconforto, nervosismo e coisas desse tipo. Você também pode prestar atenção na frequência com que a pessoa pisca. Piscar mais do que o normal pode ser um sinal de ansiedade. Já um piscar mais natural significa que a pessoa está calma e que confia em você. O segundo elemento é o da direção. E aqui não tem muito segredo. É só você analisar para onde a pessoa olha quando ela começa a pensar ou lembrar de alguma coisa ali durante a conversa de vocês. Um segredinho bom aqui para você analisar é saber, por exemplo, que quando a pessoa olha para cima, provavelmente ela está buscando ali, tentando lembrar de alguma memória visual que ela teve, alguma coisa que ela viveu, um filme que ela assistiu, coisas assim. E quando olha para os lados, ela está tentando lembrar de sons, de diálogos, coisas mais sonoras assim. Aí só de observar, você já vai sacar a origem do que ela está tentando dizer para você. E isso é muito legal. O terceiro quadrante é o foco. E a ideia aqui é analisar o olho como um todo. Por exemplo, quando a pessoa estreita os olhos assim, fechando um pouquinho assim, sabe? Geralmente é sinal de dúvida. A gente sempre faz uma carinha assim, tipo, talvez a pessoa não esteja entendendo o que você está falando quando ela fizer essa expressão. Ou então ela está desconfiada do que você está falando, ou ela só esqueceu os óculos em casa mesmo, vai saber, né? O quarto elemento é o da intimidade, porque também dá para tentar identificar as emoções pelos olhos. É meio difícil você prestar atenção nas pupilas dos outros, aquela bolinha mais escurinha que a gente tem aqui dentro. Mas elas podem revelar coisas muito legais se você conseguir prestar atenção nelas, dependendo de onde você estiver. Quando a pessoa está interessada ou animada com você, as pupilas dela dilatam, ficam maiores. E essa é uma informação muito útil se você tem algum interesse romântico na pessoa, por exemplo. Agora, quando as pupilas se contraem, ficam menorzinhas,
Pode ser que a pessoa esteja alerta, desconfortável com a situação, com a conversa que está tendo com você ou com o ambiente. Então anota aí para você não esquecer o que você tem que observar no olhar para conhecer alguém de verdade. Atenção, direção, foco e intimidade. É claro que nem sempre você vai conseguir analisar tudo de todo mundo, mas de vez em quando é importante prestar atenção nesses detalhes que eu falei aqui. Só não esquece que você pode errar a interpretação desses sinais. Isso tudo é só um guia mesmo, e você tem que analisar aí o contexto geral, né? Tem que analisar tudo, não só os olhos. E por que os nossos olhos revelam tanto assim? Você deve estar aí se perguntando. A gente tenta se conectar desde muito cedo. Você já teve contato com algum bebezinho? Presta atenção em como eles preferem olhar para os olhos mais do que qualquer outra parte do nosso rosto. Chega até a ser engraçado o tanto que eles olham profundamente, fixamente para a gente. Olhão aberto, olhando no fundo dos seus olhos. Aí, lá pelos 4 meses de idade, mais ou menos, os bebês já começam a diferenciar melhor um olhar direto de um olhar desviado, porque é instintivo. Desde que a gente é pequeno, o olhar é uma forma de interação e conexão. A gente não sabe falar, mas a gente sabe olhar. Agora, uma curiosidade que acontece quando você não consegue ver os olhos do outro. Tem um estudo que mostra que quando o contato visual é bloqueado, como quando a gente está usando óculos escuros, por exemplo, a conexão emocional fica fraca. As pessoas acabam sentindo menos proximidade. Tem uma coisa aí bem curiosa também para te contar. Tem outros estudos que eu achei mostrando que quando um robô humanoide, que parece com uma pessoa, por exemplo, segue o nosso olhar, a gente tira a conclusão de que ele é um robô simpático. Isso porque, na essência, a gente gosta de trocar olhares nas nossas interações. Ou seja, a capacidade de seguir o olhar é um fator decisivo para determinar se a conexão acontece de verdade e se a gente vai gostar uns dos outros. Só que nem todos ficam à vontade com essa troca de olhares. A gente não pode esquecer das pessoas que não se sentem tanto à vontade com o contato visual. Lembra que eu comentei que o contato visual faz parte da nossa evolução como seres humanos? Para nos proteger, para criar vínculos? Pois no fundo, todos nós gostamos de contato social, contato visual. Mas algumas pessoas têm mais dificuldade em fazer essas coisas, mesmo que elas queiram. Não quer dizer que elas não querem, elas só não conseguem. São muitas razões, e uma das mais comuns pode ser timidez, também um aspecto aí de neurodivergência. Pessoas com traços autistas, por exemplo, pode ter padrão de contato visual bem diferente do que você está acostumado. O que não significa que elas não percebem e não entendem as nuances ali da interação, mas sim que elas podem escolher não manter o contato visual, não manter o olhar de um jeito que você espera que ela faça. E indo mais a fundo ainda, essa conexão do olhar pode ser prejudicada se a pessoa tiver, por exemplo, qualquer tipo de deficiência visual. Mas também não quer dizer que ela não vai conseguir criar laços com você. Tem outras maneiras de fazer isso, como percebendo o toque, o tom de voz e coisas assim. Não é uma conexão tão instantânea como acontece na troca de olhares, mas ela acontece. E isso é só um lembrete de que não existe uma única maneira de interagir e que a nossa diversidade é o que torna as relações humanas tão incríveis e tão interessantes de conhecer e estudar. Agora tem uma pulguinha que eu quero colocar aí atrás da sua orelha. O seu padrão de olhar já está sendo usado pela tecnologia. Você sabia disso? Pois sim, já existem estudos que conseguem identificar características da personalidade das pessoas apenas pelos padrões dos seus olhos. Vários cientistas estão usando inteligência artificial e aprendizado de máquina para entender o que os nossos olhos dizem sobre nós.
Você já deve ter feito algum teste de personalidade, aqueles questionários alguma vez, não fez? Geralmente acontece em entrevista de emprego, por exemplo, testes variados aí. Mas nós sempre podemos mentir nesses questionários, você não concorda? E como os olhos não mentem, os cientistas e pesquisadores já estão de olho neles. Agora, imagina isso aplicado nos smartphones. A câmera frontal ali do seu celular captando a direção dos seus olhos e o padrão de olhar dele, enquanto você fica rolando o feed das redes sociais. Com certeza, esses padrões vão traçar um perfil tão completo de você e vai saber coisas sobre a gente que a gente nem tem consciência que somos desse jeito. Ou seja, quando o assunto é tecnologia, tem coisa boa e tem coisa não tão boa assim. De um lado, a gente pode ter robôs mais simpáticos para cuidar da gente, dispositivos que entendem as nossas emoções para facilitar a nossa comunicação. Mas de outro, também tem um nível de rastreamento e análise que, se não for muito bem controlado, vai invadir a nossa privacidade de um jeito que eu nem consigo imaginar. Por isso que saber ler os olhares não serve só para conhecer melhor os outros. Eu também vejo isso como uma maneira de proteger a si mesmo. Porque se você entender como funciona essa dinâmica, vai ser muito mais difícil alguém te manipular sem que você perceba. O olhar revela, conecta e, acima de tudo, nos ajuda a viver e nos relacionar de uma maneira muito mais verdadeira e agradável aos olhos. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.